Boa noite, amados. Mais uma vez, nosso segundo boa noite, né? Então vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36 a 38. Na verdade, eu tenho esse texto aqui, né? Mas nós temos a nossa comissão de multimídia que nos auxilia. Olha lá o texto, né? Capítulo 9 do Evangelho de Mateus, verso 36 a 38. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus amado, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, pelo teu povo aqui que subiu até a tua casa. Temos certeza que o Senhor tem eleito cada um deles para estar nesta noite, neste momento de adoração, de louvor e de consagração das nossas vidas. Que eu esteja falando aos nossos corações com muita clareza, ó Pai, tocando as nossas vidas, e como o Senhor fez com Isaías, que quem há de ir por nós, nós também temos a mesma disposição do coração que tinha Isaías, para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glorifica o nome de Jesus nas nossas vidas, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá, amados. Nós temos aqui o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho escrito em especial para convencer os judeus de que Jesus Cristo é o filho de Davi, aquele que veio para ser o Messias, aquele Deus encarnado para ser o Messias Salvador do mundo. Então, dessa forma, nós temos aqui o nosso tema, né? O Ceará é grande, é isso mesmo? O Ceará é grande, são poucos os cearenses. Não, a seara é grande, traço compaixão que envia. Que é a seara, né? A gente não usa mais falar esse termo, é a roça, né? A nossa roça, a nossa plantação, né? Então, a seara é grande, a nossa roça é grande. Aí eu fico olhando aqui pro Savoy, não é pequeno, é grande mesmo, né? Então nós temos que ter a mesma disposição do coração de Jesus quando olha aqui para o Savoy e quando olha para aquela multidão que estava se achegando, né? O texto diz que ele olhou, viu e se compadeceu, compaixão no coração de Jesus. E aí vamos testar o nosso coração agora. Vamos ler todos juntos? Se Jesus viesse hoje, encontraria em você o coração queimando por pessoas ou um sofá de pessoas? E aí? É boa essa cutucada, né? É uma provocação boa, não é? Vamos de novo? Se Jesus viesse hoje, encontraria em você o coração queimando por pessoas ou um sofá de desculpas? Né? É interessante isso, sofá e desculpas, né? Coração queimando, que isso, pastor? Queimando como assim? Está com azia, né? A gente às vezes tem uma aziazinha, não tem? Mas a questão aqui é queimando de paixão pelas almas. Como é que está o seu termômetro do seu coração? Porque Jesus se entregou aos 33 anos, né? Entregou a sua vida para salvar o pecador, e a gente não tem disposição de pregar esse amor, não tem disposição
de buscar o pecador, miserável pecador, neste mundo. Então, é interessante a gente observar. Você já viu que a nossa mensagem de hoje tem um objetivo, né? Que é despertar compaixão cristã que gera oração. E a gente vai orar, né? Depois dessa mensagem. Vai orar mais, né? Por quê? Porque a gente tem muita coisa para pedir para Deus, né? Formação de discípulos. Senhor, eu preciso formar discípulos, eu preciso ser um discípulo diligente e envio um missionário. Meu Pai do céu, eu preciso enviar ou ser enviado como missionário. Quem sabe? Só Deus sabe. E Deus nos quer como missionários, isso é fato. Mobilizar a igreja para ministrar cura, libertação e anúncio do reino, de modo prático e sustentável, do jeito que Jesus fez com os discípulos, né? Do jeito que Jesus fez com os discípulos. Se você pegar esse texto, é o finalzinho do capítulo 9. O capítulo 10, Jesus elenca os discípulos e de 2 a 2 os envia. Os envia com poder para curar, para libertar, para abençoar as pessoas. Uai, sou. Acabou tudo isso? Esse ministério maravilhoso acabou naquela época? Não acontece mais isso com o crente hoje? Acontece. Acontece se a gente buscar com todo o coração. O Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. A gente tem que crer. Será que Jesus vai encontrar fé nesta terra quando ele voltar? É a pergunta, né? A gente tem que crer e tem que buscar. Veja só, leia o texto e observe que o texto tem uma lógica acompanhada pelos verbos. Jesus vê o povo chegando e se compadece deles. E convoca os seus discípulos a orar, a pedir ao Pai que mande mais cearenses, ou mais trabalhadores, né? Para a sua obra, né? Mais trabalhadores para a sua obra, né? E depois envia, que é o capítulo 10 de Mateus, envia os seus discípulos. Mas Jesus está mexendo com o coração dos seus discípulos. Porque quem ora pedindo ao Senhor que envie mais obreiros para a sua obra. É necessário. É interessante que esse contexto aqui é diferente do contexto de João. Jesus está olhando os samaritanos que estão vindo, que foram chamados pela mulher samaritana lá na cidade. Olha, conheceu um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida e a minha atual situação. Não seria este o Messias? E ela estava tão convincente na sua apresentação de Jesus que os velhos na porta da cidade vieram junto com elas. Então, quando Jesus vê aquele povo vindo no meio dos campos de Samaria, ele diz: olha lá, gente, a seara está branca. Devia ser as roupas dos samaritanos brancas, né, com detalhes brancos esvoaçantes, né? E Jesus fala: a seara está branca, é hora de colheita. É hora de colheita. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Então esse é o segundo contexto desse texto. O contexto imediato aqui em Mateus é esse aqui. Jesus observa as multidões, depois de longos discursos, demonstrações, depois do Sermão do Monte, ele começa a curar as pessoas, cura um leproso, cura outro aqui, cura outro ali, cura a sogra de Pedro, né? Cura a sogra de Pedro, demonstrações de poder. Ele sente compaixão, porque as pessoas estão aflitas, exaustas, estão como ovelhas sem pastor. Ele é o supremo pastor, olhando e observando: nossa, esse povo está largado, esse povo está perdido porque não tem liderança. Você sabe que os líderes de outrora, na Bíblia, eram os chamados pastores do povo, né? Os
pastores do seu povo eram o rei, era o profeta, eram as lideranças comunitárias, eram os pastores, né? Então quem sabe você não seja o pastor de um lado de parte da nossa igreja, né? Porque você é uma liderança, é liderança na sua casa, né? É o pai de muitos filhos, é um pai de um grupo, é uma liderança, é um pastor, né? Que tem o seu rebanho, que faz parte do rebanho maior, que é o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o problema que Jesus apresenta para os discípulos é esse, olha, é a necessidade pastoral, nós estamos precisando de gente para pastorear, eu estou chamando vocês, como meus discípulos, a cumprirem este trabalho pastoral, porque a missão é insuficiente, a seara é grande demais, e os trabalhadores são poucos. Então a gente tem que, o primeiro ponto que Jesus, a gente quer observar aqui a respeito de Jesus, é que nós precisamos ter essa mesma visão que Jesus tinha. Para nós sermos arautos desse evangelho, privilégio que foi dado a nós, poderia ter sido dado aos anjos, mas o Senhor deu a nós, homens, esse privilégio de sermos arautos deste evangelho, proclamadores. Arauto era o camarada que saía na frente do rei, avisando, olha, o rei está vindo aí, né? Mandando pintar as calçadas, que nem quando o exército faz, aí quando vem alguma autoridade federal na cidade, manda pintar as guias, né? Ficar tudo branquinho. Então o arauto era o camarada que saía na frente. Então nós somos os arautos de Jesus, assim como os discípulos foram enviados 2 a 2 com o poder do próprio Jesus Cristo. Poder para salvar, poder para libertar, poder para curar, para quebrar as obras do maligno sobre a terra. E nós temos essa responsabilidade como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, né? Então Mateus 9,36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Veja só que coisa curiosa. Esclarecendo, vendo aqui, Jesus observa ativamente. Não é indiferença distante. Não é indiferença distante. É observação ativa, né? Ele como que penetra no coração, na mente dessas pessoas. Como é que ele faz isso eu não sei, mas ele é Deus. É o Deus 100% homem, 100% Deus. Ele compadece, ele se compadece. Isso é, aqui no grego, é afeto profundo do coração. É uma reação emotiva que leva à ação. Muitas vezes Jesus tem reações emotivas, ele se emociona diante da incredulidade dos fariseus, diante do homem com uma mão ressequida, ele se emociona diante da incredulidade dos judeus, lá na hora em que Jesus ressuscita Lázaro, ele se emociona e fica indignado. Jesus aqui tem uma reação também igual, emotiva, né? Que leva a uma ação, e ele convoca os seus discípulos. E ele mostra, gente, esse povo são ovelhas sem pastor. São ovelhas sem pastor. É uma metáfora rabínica, pastoral judaica. Implica desorientação. Ovelha já é um bicho desorientado. Vocês têm visto aqueles videozinhos, né? Criador de ovelhas. O camarada tem uns buracos lá, não sei para quê, né? Mas tem uns buracos. Ele vai lá e tira a ovelha de dentro do buraco, ele põe a ovelha, olha, vai para lá, infeliz. Ela faz isso aqui, tuf, dentro do buraco. Bicho desorientado como ovelha não tem igual, né? Então, é uma excelente metáfora para as nossas vidas, porque nós temos um problema sério. Muitas vezes nós estamos perdidos, desorientados, sem direção. Não sabemos o que queremos da vida, quem somos e para que estamos aqui. Isso é desorientação, né? Então,
implica vulnerabilidade e falta de liderança espiritual. A gente precisa do Senhor liderando a gente. Aprofundando isso, esse verbo compadecer-se indica sentimento profundo no coração de Jesus. É a graça de Deus no coração de Jesus. Porque essas ovelhas não têm atração maior. Não é uma simpatia intelectual que Jesus tem no coração. É aquela graça maravilhosa de Deus que não nos trata conforme a gente merece. Você sabe que a gente não é flor que se cheire, né? Ninguém é. Ninguém é. Todo mundo tem o seu, né, cheirinho peculiar, que é de pecado. Que é de pecado. Mas Deus vem em Cristo Jesus e morre por você e por mim, para nos dar uma nova cosmética, né? O coração alegre, a formoseia, não precisa de cosmético melhor. Coração alegre, a formoseia e o rosto. Paulo diz que Jesus é perfume de Cristo, né? Nós somos o perfume de Cristo, porque Cristo se instala na nossa vida e o seu perfume de amor e misericórdia está na nossa vida. Ele vê a condição espiritual e emocional das pessoas, está vendo a nossa, hoje aqui a minha e a sua, né? E elas estão desgastadas, desorientadas, sem liderança, que as alimente e guie, né? O Senhor Jesus é assim, é maravilhoso. E o ensino do coração de Deus é isso aí. Compaixão messiânica. O Messias, o Filho de Davi, o Deus encarnado, mostra que o sinal do reino de Deus aqui na terra é esse aí. É compaixão. É compaixão, é generosidade. Pastor encarnado se identifica com a condição humana. Ele não é pecador, mas ele se identifica com a necessidade desse ser humano que está perdido em pecado, chafurdando no lamaçal do pecado. E essa postura dele também é uma crítica dura aos líderes falhos da época. Os fariseus, né? Os saduceus, os sacerdotes, pessoal que estava mais para fazer o seu você.com, né? Cada qual buscando o seu interesse próprio, muito embora fossem religiosos, fossem sacerdotes, fossem doutores da lei, né? Então Jesus faz uma crítica dura às lideranças falhas que abandonam o povo, né? Então a aplicação para nós hoje, a gente não escapa da aplicação não. Bíblia exposta sem aplicação na nossa vida, a gente tem que pedir para o Espírito Santo aplicar na nossa vida. O cristão e a igreja devem recuperar a sensibilidade de Jesus diante do sofrimento humano. Então, juntos aqui, vamos lá. Sensibilizar a comunidade, visita lares, atendimento a pessoas em luto, apoio a famílias vulneráveis. Quantas dessas você lembra na sua cabeça? Pessoas que estão assim, precisando de atendimento, pessoas que estão em luto, pessoas com famílias vulneráveis, que estão precisando do apoio da Igreja de Cristo. Você está lembrando aí de alguns, né? Então a gente precisa tomar alguma providência a respeito disso. A gente precisa se dispor, né? Se dispor a servir, né? O pastor não dá conta, o pastor já está velho, né? Está mais para lá do que para cá, né? E tem lá suas dificuldades. Então, quando pode, vai. Mas a gente que está mais perto, né, da pessoa, a gente pode ser a Igreja de Cristo ali, pelo menos para chegar no primeiro momento e depois, pastor, dá uma chegada lá, faz uma oração. Claro, claro, é super importante isso. A valorização dessas pessoas necessitadas, uma visitinha, né? Uma visitinha que seja, uma oração, apoio, enfim,
Isso é muito importante. É muito importante. Né? Então, trocando em miúdos, é formação de sensibilidade pastoral, do bom pastor que é Jesus nos nossos corações. E treinar a igreja para ver com atenção as práticas, visitas intencionais, escuta ativa, ministérios de acolhimento. A gente tem muita tendência de falar ativamente, né? Às vezes a gente começa a falar e não para mais, não é verdade? Né? Eu mesmo gosto de falar, vocês já repararam, né? E eu falo pra caramba, mas a gente tem que ter uma escuta ativa. Como diria o reverendo Rubem Alves, ele falava assim, o povo preza muito quem prega bem, quem fala bem, mas na verdade as pessoas querem mesmo serem ouvidas, que vocês sejam ouvidor, alguém que ouça bem as pessoas. Ouvir é muito importante, não para fofocar, né? É ouvir para poder apoiar a pessoa, né? Em oração e para buscar ajuda em quem for mais maduro para ajudar aquele que está necessitado. Então isso é muito importante. O exemplo prático cria equipes de acolhimento. Bom, vocês sabem como é que são essas coisas. Em bairros, hospitais e abrigos. Certa feita, nós estávamos trabalhando lá no Tatuapé, plantando uma igreja em São Paulo nos anos 90. Saímos de Foz do Iguaçu e fomos para lá, nos anos 80, perdão. E chegamos no Tatuapé, em São Paulo. Daqui a pouco, o pessoal da Presbiteriana Independente deram um toque na gente. Olha, o diretor do Hospital Municipal do Tatuapé está chamando os pastores lá para uma reunião. E eu fui lá. Nessa reunião, o diretor do Hospital do Tatuapé falou, olha, eu tenho uma ala de queimados aqui, é a maior ala da América Latina. Sabe o que é a ala de queimados? 400 leitos de torresmos vivos. Você já ouviu falar de gente queimada? Gente queimada fica 6 meses a 1 ano ou até mais dentro do hospital. Muitas vezes abandonada pela família, porque a família pensa, vai morrer. Está queimadinho, está inteirinho queimado. E lá eles vão fazendo cirurgias restauradoras. Hoje já tem até pele, né? Artificial não, ela é desenvolvida a partir de alguns elementos biológicos aí interessantes, né? Então, a pessoa é arrancado literalmente aquela pele queimada e colocada uma pele nova. Às vezes a pessoa está toda queimada e esse processo demora muito. Quando ela sobrevive, é uma bênção, né? Mas ela vive um sofrimento, depois usando uma malha especial sobre o corpo. Gente que se converteu nesse trabalho que foi feito ali, no Tatuapé, né? Gente conhecida da gente até hoje, né? Espalhado por esse Brasil. Um trabalho pequenininho, que começou pequeno, daqui a pouco virou uma sociedade de mulher. A mulherada é fantástica, né? A mulherada começou a ir com a gente lá, daqui a pouco minha tia missionária acabou a gente saindo de lá e ela assumiu. Aí já arrumaram até uniformezinho para todas elas, para aquele serviço de capelania. Muita gente se converteu, muita gente foi abençoada naquele lugar, né? E o objetivo era esse. Era ouvir as pessoas, era ler a Bíblia com as pessoas, era orar pelas pessoas. O diretor do hospital veio pedir para a gente fazer isso. É aquela história, você não prega, as pedras clamam. Vem aqui falar. Não sei como é que estão as coisas hoje aí nos hospitais, mas a gente podia orar nesse sentido e tomar alguma iniciativa, ok? 2. Jesus mostra a urgência da missão, da seara. Mateus 9,37, a seara, vamos juntos? Na verdade é grande, mas os trabalhadores não são poucos. A urgência é porque são poucos. Tem muita gente e os trabalhadores são poucos.
Então a gente tem que pensar. E a seara é grande, há muitos não alcançados. É óbvio que há muitos não alcançados aqui. Nós temos o quê? 60, 70 pessoas aqui dentro? Tem mais de quantas pessoas aqui no Savoy? Você faz ideia? Dá para calcular? Né? Quantos habitantes aqui só no Savoy? Sem falar no Oásis, faz a conta. Os trabalhadores são poucos, escassez de missionários, gente preparada. Essa é a atenção que está na cabeça de Jesus, que pede resposta da gente. Se a gente olhar para a nossa situação, sobre o sentimento no coração de Deus, o discurso no coração de Jesus, é essa tensão escatológica, tensão do fim dos tempos. O reino está próximo e a colheita é vasta. Eu vivo falando aí, olha, o juízo está aí perto, está ali na esquina. E o Senhor quer mobilizar, chamar pessoas nesse tempo para que a gente possa cumprir com essa missão. É um chamado universal urgente. E aí, você está disposto a ir? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você? Ai, Senhor, eu tenho tantos problemas, tenho tantas dificuldades, eu tenho que trabalhar, Senhor. Essa vida está difícil. Jesus chamou os discípulos lá na beira do mar da Galileia. Os caras estavam trabalhando. Jesus fez um milagre lá, encheu 2 barcos de peixe. Jesus chamou os discípulos: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Os pescadores largaram tudo na mão do pai deles, o Zebedeu. Ficou encarregado de vender toda aquela multidão de peixes, né? Montoeira de peixe. E eles foram para o ministério. Porque ficou claro que quando Jesus nos envia, Ele garante os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Então, precisamos de avaliação missionária local para ver o tamanho da colheita, né? Priorizar recursos e informações para áreas de maior necessidade, aplicação, avaliação da missão local, mapear as necessidades. Isso aí é uma lição de casa para nós e para as nossas sociedades internas. A gente pensar nisso e orar nesse sentido com muita seriedade, ver, compadecer-se, orar, pedir ao Senhor que mande mais trabalhadores. Amém? Amém. Então isso é importante. Ação prática, aqui é promover um mutirão missionário anual. Plantar células, pequenos grupos, em áreas não alcançadas, oferecer cursos de evangelização grátis para o pessoal que não sabe o que é evangelização. A EBF é uma escola. A EBF é uma escola, né? Para a gente aprender a evangelizar. Por fim, 3, o imperativo de orar. Olha lá, todos juntos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E isso aí é a ordem para orar, é imperativo. Você não vai proclamar se você não ora. Se você não... É a condição sine qua non, sem a qual não tem um arauto, né? Não existe o arauto. O arauto ora antes de qualquer coisa, antes de proclamar. Oração como pré-requisito do envio, para você ser enviado. Não substitui a ação. Não adianta, não, eu sou muito trabalhador, eu não sou de orar, não. Só que a oração fundamenta isso. E aqui nós lembramos uma coisa muito importante. Todo arauto do Evangelho deve ter a característica de colocar-se na brecha em favor do povo. Você vai ver isso lá em Ezequiel 22:30, em Amós 7:5-6. Deus fala para Amós: eu vou passar o rodo nesse povo. Aí Amós já se ajoelha e ora: Senhor, tem misericórdia, o povo não vai aguentar. O povo vai se acabar. Tem misericórdia. É isso que Deus espera da gente. Gente que se coloque na brecha como escudo
contra o mal que Deus está mandando sobre esse povo pecador. Ah, mas o que eu tenho que ver com o pecado desse povo? Você deve ser esse instrumento de salvação, como foi Ezequiel, como foi Amós, como foi Jesus, como foram os discípulos. Para pregarmos o Evangelho, nós temos que estar dispostos a orar e a falar com o Senhor sobre isso, sobre a vida desse povo pecador. Ah, eu quero mesmo é que eles vão para os quintos dos infernos. Aí não dá, né, irmão? Cadê o amor do nosso Senhor Jesus Cristo? O amor lá na cruz, no seu coração. Ah, mas essas pessoas não merecem. Mas ninguém merece. Se você for ver merecimento, meritocracia, ninguém merece. Então, queridos, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça, que mostra que a gente, Jesus Cristo, direciona para a dependência total de Deus, não apenas recrutar por esforço humano, mas rogar ao Senhor da seara que envie. Ele, quando envia, ele capacita. É diferente do camarada, não, eu vou. Quando o Senhor envia, o Senhor capacita. O camarada vai lá, bota a mão na cabeça do necessitado e ora. E ora. O camarada vai lá, bota a mão na cabeça do enfermo e ora. O camarada vai lá, bota a mão na cabeça do endemoniado. Ah, não, endemoniado não, aí não. O pessoal tem medo de demônio, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior. E a gente precisa ter essa clareza. Ter essa clareza e autoridade em Jesus Cristo. Tá bom? Então, no coração de Deus, cooperação entre oração e ação. O envio é divino, mas envolve resposta humana, que é a oração ativa. Deus, como comandante da missão, é Deus quem comanda, é Deus quem orienta. É Deus quem orienta, não é você. É claro que a gente vai receber isso, esse detalhamento do Senhor na obra. Alguém vai liderar, isso é importante. Mas é muito importante que fique claro que o Senhor é quem conduz todas as coisas. Dependência total. Igreja, como casa de oração por vocações e por envio. Quer dizer, a gente vai orar por pessoas que são vocacionadas. Senhor, vocaciona esse povo a ser verdadeiramente missionário, tanto por aqueles que já estão no campo, como aqueles que virão. Então a gente começa a orar por isso e por envio de pessoas para o ministério, para a obra. Desenvolver momentos regulares de intercessão focados em missionários, líderes e iniciativas locais. Quando a gente vai para uma obra, é muito importante saber quem é que está por trás de nós em oração, intercedendo. Né? Porque a luta é espiritual antes de tudo. Então a guerra tem que ser vencida antes na oração do que no enfrentamento direto. Né? No enfrentamento direto. Quando o enfrentamento não está baseado, não tem base de oração, vai acontecer coisas que você não está preparado. E porque você não está preparado na oração, no suporte de irmãos, nessa guerra, nessa luta espiritual, você vai se assustar e vai ficar tímido. Mas quando a gente está nesse envolvimento de iniciativa de oração, né, de busca do necessitado, você pode cair o mundo, o trabalho vai acontecer. Pode acontecer as coisas mais estranhas, sinistras, o trabalho e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Amém. Tá? Não estou falando aqui Glória a Deus. de coisa que eu ouvi ou que eu li, não. Eu estou falando de coisas que a gente viu,
acontecer, igreja, gente de oração, indo para a rua, indo para a praça pública evangelizar. Então, conclusão, enfim, chegamos ao fim, né? Vamos lá? Ponto 1. A compaixão de Deus quer em nós essa compaixão. Ponto 2. a urgência da seara. A gente tem que estar nesse mesmo espírito de Jesus. E ponto 3. Imperativo de orar. Vamos orar? Vamos orar. Baixa a sua cabeça. Nós vamos orar. Qual vai ser a sua oração agora? O Senhor está falando aí que Ele está precisando de obreiros para a sua seara. E Ele recomenda que a gente rogue ao Pai que envie esses obreiros. Então vamos baixar as nossas cabeças, nossas mentes e corações focadas nisso. Senhor, envia, Senhor, aqueles que o Senhor quer enviar para realizar essa obra gloriosa aqui nessa nossa região, ou em outra que o Senhor queira iniciar. Ó Deus, toca os nossos corações com muita clareza, que a gente vá para casa hoje, Senhor, nessa certeza de que o Senhor nos falou e nos chamou à responsabilidade, e que a igreja não é só festa, que a igreja de Jesus não é só celebração, não é encontro, mas é, acima de tudo, proclamação do Teu Evangelho Santo, proclamação das Tuas gloriosas obras, Senhor, dos Teus feitos maravilhosos, acima de tudo, do Teu amor revelado na cruz do Calvário. E eu quero, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-me, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como o profeta respondeu ao Senhor lá no templo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu também quero responder assim. Abençoa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino que está ao final agora. 222, mais perto da cruz de Cristo. Vamos ao encerramento do nosso culto. Vamos ficar em pé ao som do hino.
Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. É um convite. Ele está perto. Você está precisando de oração. Alguém da sua família está precisando de oração nesse instante, nesse momento. Alguém necessitado dentro da sua família. Eu quero te convidar para representar a sua família e vir até aqui à frente. Nós vamos orar nesse final de culto, intercedendo por todas essas pessoas com base no que a palavra de Deus nos fala. Ele acode à vontade dos que o temem. O Senhor está perto e Ele acode à vontade dos que o temem. Se você teme ao Senhor e espera nele e descansa nele, saiba, como diz lá em Isaías 64, não se viu, não se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então eu quero te convidar nesse momento, no final de culto, para vir até aqui à frente. Nós vamos orar pelos necessitados, pelos nossos enfermos, pelos nossos problemas e tribulações que nós temos vivido. Venha aqui e traga a sua família diante do Senhor. Vamos orar, amados, vamos orar. Coloque a sua vida, o seu coração, a sua família. A gente tem que saber uma coisa muito importante. Deus faz milagres até hoje. Mas o milagre principal que Ele quer fazer, Ele precisa fazer antes de qualquer outro, é a mudança do nosso coração. É a transformação do nosso coração. É um novo nascimento. É um novo nascimento que ocorre. Que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, tem que nascer do alto. Você não sabe o que é isso? Você ensina todos os sábados na sinagoga. Você não sabe o que é nascer de novo? É nascer do Espírito, da água e do Espírito. É ter a presença do Espírito Santo para confessar Jesus Cristo como Senhor aqui na terra, diante dos homens, para que Deus, em Cristo Jesus, confesse o nosso nome lá diante dos anjos do Senhor. Esse é o primeiro milagre e principal que deve ocorrer nas nossas vidas. Ocorrido este, vai acontecer muitos outros milagres e maravilhas nas nossas vidas. Nós vamos ser testemunhas disso. Mas, acima de tudo, o coração tem que estar mudado pelo Espírito Santo de Deus. Um novo nascimento. Amém? Amém. Deus amado, que o Senhor não nos deixe dormir hoje sem conciliar o sono, Senhor, ao entregarmos o nosso coração totalmente ao Senhor. Entregarmos plenamente a nossa vida ao Senhor, dando aquela resposta que o Senhor pede: filho meu, dá-me o teu coração. Queremos estar plenos, Senhor, integralmente na tua presença. E temos certeza, Senhor, que o Senhor há de fazer um reboliço nas nossas vidas, nos abençoando, sarando as nossas enfermidades, curando as nossas machucaduras emocionais, tratando das nossas vidas, tratando da nossa família, tratando do nosso lar, dos nossos familiares, filhos, mães, tios, primos. Ó Deus, estamos aqui clamando diante do teu trono da graça por nossas vidas. Nós queremos esta cura integral, Senhor. Coração mudado,
o espírito transformado, Senhor, um coração leve na tua presença, um coração, Senhor, que carrega os teus sagrados princípios, que não precisa ser ensinado por ninguém o que fazer, porque o Senhor nos ensina, a tua unção nos ensina. Dá-nos esta bênção, Senhor. Distribui de forma graciosa sobre todos nós aqui. Meu Pai, vem em nome de Jesus, com a tua ministração, ó Espírito Santo de Deus, sobre cada vida que está aqui à frente, cada coração que está aqui aberto para o Senhor, e realiza o teu milagre, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, para glorificar o nome de Jesus na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Ouve a nossa oração, pelo nome poderoso e santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Leva-nos em paz aos nossos lares agora, Senhor. Dá-nos a invasão da tua paz, da alegria da salvação nos nossos corações. E leva-nos jubilosos aos nossos lares, Senhor, para uma nova semana de trabalho, de atividade, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça sempre o teu viver. Que a chuva caia suave sobre o teu lar até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te abençoe, te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.